Cristo é o consolo para a alma aflita. Parte 03, dia 21 de junho de 2025. Pode ser que não seja exatamente o seu caso, mas você está inquieto e cansado. De alguma forma, você não pode ser fácil, não pode estar em paz. Alguém recomendou que você fosse à peça, mas parecia uma estupidez tão monótona que você saiu pior do que saiu. Seu médico diz que você deve mudar de ares. Você chora. Tive 50 mudanças de ar e não melhorei nem um pouco. Você está cansado até daquilo que antes se deliciava. Suas atividades comuns que uma vez o satisfizeram, agora parecem totalmente obsoletas. Fiat e inúteis. Os livros que encantavam o seu lazer tornaram-se enfadonhos. Os amigos cuja conversa antes o enfeitiçavam, agora parecem falar apenas de conversa fiada e frivolidade. Além de tudo isso, há um pavor indefinido sobre você. Você não pode dizer exatamente como é, mas quase tem medo de adormecer, temendo acordar, e sonhar deve começar a sentir a ira que está por vir. Quando você acorda de manhã, lamenta descobrir que está onde está e se dirige com tristeza aos afazeres do dia, dizendo: bem, continuarei com isso, mas não tenho alegria nisso tudo. O Todo-Poderoso amargurou minha alma. E isso acontece com centenas, e eles não sabem o que é isso. Significa, eles não podem entender, mas espero ter o privilégio de explicar que alguns podem ter que dizer que nunca lhes acontecia uma coisa melhor do que quando caíram nesse estado. Que nunca, em todas as suas vidas, eles deram uma guinada tão abençoada quanto quando eles desceram por este caminho escuro e começaram a murmurar: o Todo-Poderoso amargurou minha alma. 2. A partir desse fato pessoal de que falei, quero extrair um argumento instrutivo que tem duas arestas. A primeira é esta: se o Todo-Poderoso, observe a palavra Todo-Poderoso, irritou sua alma tanto quanto ele, quanto mais ele é capaz de irritá-la. Se ele amargurou sua vida até o presente ponto, e ele é realmente Todo-Poderoso, que mais amargura ele ainda não pode lhe dar? Você pode passar de um espírito muito abatido para um peso ainda maior, chegando ao desespero. Você pode até se tornar como um homem de bunha, na jaula de ferro, ou como o endemoniado, vagando entre as tumbas. Lembre-se do que Deus fez no caso de alguns homens, e se ele pode fazer isso na terra, o que não pode fazer no inferno? Se este mundo, que é o lugar da misericórdia, ainda contém homens e mulheres tão miseráveis que preferem morrer a viver, qual deve ser a miséria daqueles que permanecem em um estado de morte eterna? Mas de quem a morte para sempre voa? Oh, meu Deus! Quando minha alma foi quebrada entre as duas grandes mortes de tua justiça e tua ira, como o meu espírito ficou alarmado. Mas se você pudesse fazer isso comigo aqui, o que tu não poderia ter feito comigo depois disso, se eu tivesse passado deste mundo para o outro com pecado não perdoado? Eu quero que todo aquele que está com problemas de alma pense sobre esta verdade solene e considere o que Deus ainda pode fazer com ele. Agora, vire o argumento para o outro lado. Se foi o Todo-Poderoso quem nos perturbou, certamente também pode nos consolar. Ele que é forte para fundar, também é forte para salvar. Se ele é onipotente para amargar, também deve ser onipotente para adoçar. Tire, então, esta conclusão confortável. Não estou em tal estado de miséria que Deus não possa me tirar dele para a alegria suprema.
É agradável à natureza de Deus tornar suas criaturas felizes. Ele não se deleita com a tristeza deles, mas se, quando ele os torna tristes, ele pode tornar a vida insuportável. Se sua raiva pode encher um homem de terror, de modo que ele teme seus próprios passos e se assusta com sua própria sombra, se Deus pode fazer isso por um lado, por que ele não pode fazer por outro? Ele pode transformar nosso luto em música. Ele pode tirar de nós as cinzas e o pano de saco e nos vestir de beleza e deleite. Deus pode levantar a tua cabeça, pobre e lutado, triste sobre o pecado e com medo da ira. Eu te digo, Deus pode imediatamente perdoar teu pecado e afaste toda a sua ira e dê a você uma sensação de perdão perfeito e, com ela, uma sensação de seu amor eterno. Oh, sim, a palavra Todo-Poderoso serve para os dois lados. Isso nos faz tremer e, portanto, mata nosso orgulho, mas também nos dá esperança e, assim, mata nosso desespero. A propósito, coloquei esse pequeno argumento. 3. Agora chego ao meu terceiro ponto, que está mais diretamente no meu caminho, e é isso. Aqui está uma investigação saudável para todos cuja alma foi atormentada por Deus. A pergunta é, primeiro, Deus não está apenas irritando minha alma. Ouço alguns de vocês há muito o irritam. Você tem entristecido o seu Espírito Santo por anos. Por que, meu caro? Deus te chamou quando você era apenas um menino, ou muito gentilmente Ele o desenhou quando você ainda era jovem. Você quase cedeu à importunação de um amigo moribundo que agora está no céu. Todos esses foram golpes gentis, mas você não deu atenção a eles, não quis voltar para o Senhor, e agora, se Ele achar conveniente colocar sua mão pesadamente sobre você e aborrecê-lo em seu desagrado ardente, você não o irritou primeiro? Você não o maltratou? Se você não veio a Ele na luz, é muito gracioso da parte dele permitir que você venha no escuro. Não me pergunto se Ele o chicoteia para si mesmo, visto que você não viria quando, como um pai acenando para uma criança, Ele sorriu para você e o cortejou para Ele. Amém. Tem continuação. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. Amém e amém.